Essa é a moto que vai acabar então com a frase do Big Traseiro que cai parado. Bom, estamos aqui com a Pan-America 1250, uma Harley Davidson repleta de tecnologia embarcada. E uma das tecnologias é justamente essa. Qual? A que faz a moto ser rebaixada automaticamente, as suas suspensões trabalham para que fique mais fácil o acesso aos pés do chão. Estou fazendo uma viagem de aproximadamente 500 km, um pouco mais de 500 km, entre Florianópolis, Urubici, Bom Jardim da Serra e toda essa região da Serra Catarinense, retornando para Florianópolis para testar então a Pan-America 1250 e trazer todas as suas informações. Eu vou trazer toda a parte de técnica dela, ou seja, as informações de motor, suspensão, com toda essa eletrônica embarcada, mas também a parte de experimentação. Um brand nessa moto falando como é a sensação de pilotar, e eu já posso dizer para vocês, nesse momento eu já rodei aproximadamente 400 km, foram 390 e pouco para ser mais exato, e eu já tenho uma boa noção sobre tudo que essa moto entrega e também alguns pontinhos negativos. Então, vamos assistir comigo a seguir. Uma das passagens durante o nosso percurso aqui de Floripa até Urubici, Rio do Rastro, Bom Jardim da Serra, é por essa região linda aqui de Laguna, e a gente vai passar por essa ponte que tem um vão estaiado muito bonito, um vão duplo, né? Um estaiado duplo segurando o vão, digamos assim, muito bonito. Se liga como é a beleza dessa ponte. Uma parte boa desse rolê é justamente essa, ó. Estamos chegando aos pés da Serra do Rio do Rastro, passando aí por Lauro Miller e chegando em Bom Jardim da Serra para fazer as suas deliciosas curvinhas. E como eu sempre falo todas as vezes que eu venho para cá, eu adoro vir para cá, é sensacional, é um ecossistema único aqui. Às vezes o tempo tá de chuva lá embaixo e aqui tá fechado, aberto. Às vezes lá embaixo tá aberto e aqui tá fechado. E hoje foi mais ou menos assim, o tempo tava um pouco feio lá para baixo em Florianópolis antes de chegar aqui. Foi abrindo, ficou um céu meio azul, deu um sol, deu um calor, tá mais de 30 graus até agora. E aí ao subir, ó, a gente vai encontrando esse clima como se fosse clima pré-histórico, olha só. Montanhas aqui ao fundo, onde a gente vai chegar na Serra do Rio do Rastro ainda, que a gente está no pé dela, começando as curvas pré-Rio do Rastro mesmo, fazer aquela serpente de subida íngreme, né? Mas olha só como é lindo essas montanhas. E a Harley aqui se comporta bem. Vamos seguir agora mais um pouco, eu volto quando eu estiver bem nas curvinhas, que é a parte mais legal do Rio do Rastro. Então aqui é a tão famosa Serra do Rio do Rastro e as suas curvas. Agora sim a gente está bem próximo da parte íngreme, olha lá, tem carro passando lá em cima, a gente vai fazer o zigue-zague agora e chegar lá em cima no mirante, na parte bem legal. Tem os mirantes no caminho também que vale a parada. E o pessoal daqui, a gente até perguntou na nossa primeira parada, ó, começou as curvas fechadas, o pessoal de Gravatal, onde a gente parou antes de vir para cá, até comentou que não viu nenhuma Pan-America por aqui ainda, assim. Então estamos trazendo a Harley Davidson Pan-America para conhecer a Serra do Rio do Rastro, Mirante, toda a região aqui. E cara, é uma região muito legal, vale a pena fazer essa viagem, porque é uma viagem que conta com muitas experiências. A gente passa por muitas situações diferentes e muitas condições, e a gente acaba conseguindo sentir muito também da moto, né? A sua estabilidade, o seu conforto, são pontos que eu vou tocar aí, vou falar sobre isso. O assento, a suspensão eletrônica trabalha muito bem e deixa a moto confortável para fazer viagens mais longas e também pegar
essas partes mais truncadas aqui, ó. Vamos chegar de cara agora na parte mais íngreme da Rio do Rastro, que é uma coisa muito bonita. E a vista lá de cima também é sensacional. É assim, galera, ó, e a Serra do Rio do Rastro, como eu tava falando, é um ecossistema único. Do nada, as nuvens chegaram, o tempo fechou, não dá de ver nada na nossa frente. Ó, lá embaixo não dá de ver nada, a vista mais legal. Só que a gente ainda vai chegar no mirante, vai dar um tempo, então acredito que a gente vai ver. Se a gente não ver hoje, a gente vai ver amanhã também, porque é um final de semana inteiro que a gente tá aqui. Mas ó, a imprevisibilidade é assim, tava meio aberto, agora tá fechadão e a gente vai seguir. Então a gente já vai começar falando da parte de tecnologia, porque é algo até um pouco incomum para a Harley, né? E vamos começar falando do sistema ARH, que é um sistema adaptativo da altura da moto. Então essa tecnologia é muito interessante para quando você está parando a moto ou se preparando para sair. Com esse sistema, o banco, que normalmente está em 830 milímetros do solo, ou seja, 83 centímetros de altura do chão, ele fica entre 2 e 5 centímetros mais baixo. Então ele tem uma boa reduzida sem alterar o curso da suspensão da moto. Ou seja, ele trabalha descendo mesmo a suspensão, descendo toda a estrutura da moto para que fique mais fácil o acesso dos pés ao chão, mas sem mexer na suspensão, que nós já vamos falar já já. E também é possível regular a velocidade que esse rebaixamento acontece, ou seja, no modo curto ou no modo mais longo. E também, para a galera que é mais caneluda, ou seja, quem tem uma perna maior, dá para desativar esse sistema e deixá-la toda vez na mesma altura. Então esse sistema funciona muito bem interessante, como vocês viram. A moto dá uma rebaixada quando precisa ter os acessos aos pés, e quando liga e vai sair, automaticamente ela sobe e aí está pronto para o rolê. Agora a gente vai falar das suspensões dela, suspensões semi-ativas, ou seja, suspensões com muita eletrônica envolvida. Essa suspensão é semi-ativa da Shure, ou seja, de alta tecnologia, e ela detecta o peso do piloto e ajusta para pré-carga traseira. No caso, são 5 regulagens pré-definidas: a Comfort, a Balanced, a Sport, a Off-Road Soft e a Off-Road Firme. Elas atuam combinadas com as exigências dos mapas de motor, que também são 5 ao total, ou seja, 5 modos de pilotagem: o Sport, o Road, o Rain, o Off-Road e o Off-Road Pro, além de mais 2 modos Custom, Custom A e Custom B, que pode ser personalizado de forma como o piloto preferir, ou seja, pode fazer os ajustes de suspensão, de ABS, de atuação do motor, de potência, torque, enfim, a combinação, 2 combinações que mais preferir. E por que 2? Porque a pessoa vai fazer uma configuração para o modo off-road e também vai fazer uma configuração para o modo on-road. Claro que isso é baseado no meu pensamento. A pessoa pode fazer 2 para o on-road, 2 para o off-road, enfim, é personalizável e o cara pode deixar do jeitinho que quiser. Seguindo a parte de tecnologia, a gente vai falar do farol. Mas não é só porque ele é em LED. Sim, a tecnologia também está aí por ser um farol em LED, que leva a essência da Harley. A gente consegue identificar que é uma Harley só por esse farol, mas a tecnologia mesmo está no farol de cima. Se liguem na imagem como funciona esse sistema. Então essas pequenas luzes no pequeno farol superior vão acendendo conforme a inclinação da moto. É isso aí mesmo. São 3 níveis de intensidade, ou seja, de lâmpadas que se acendem baseado no quanto a moto está inclinada, sendo em 8 graus o primeiro nível, 15 graus o segundo e 23 graus o terceiro, para iluminar aí, no caso, a parte interna das curvas, como vocês estão vendo nas imagens. Ou seja, o farol vai acendendo e iluminando. E um ponto interessante é que quando a gente vira para a esquerda, é o lado direito que acende na direção da curva esquerda. Então ela acaba iluminando realmente toda a parte de dentro da curva, a parte do canto da pista, até a parte do matagal que tem do lado aí desse rolê que a gente está fazendo. Então esse é um ponto muito interessante que acaba se destacando de alguns outros modelos que também têm essa funcionalidade, mas que dão só apenas um acréscimo na iluminação. Aqui não, aqui é como se fosse um farol auxiliar realmente que ilumina muito. E acaba não tendo que ter a obrigação da instalação de um farol auxiliar. E como vocês estão vendo aqui, até parece ter um farol auxiliar na Harley aqui Pan América, mas isso aqui não é farol auxiliar. Esses 2 faróis, essas 2 lâmpadas que estão aqui, são simplesmente os piscas. Pois é, isso acaba sendo até um ponto, entre aspas, meio negativo. É muito bonito, é muito estiloso, mas todo mundo chega e fala: tá aí esse farol auxiliar aí, e acaba sendo apenas a seta da moto. E para controlar toda essa tecnologia, a gente tem controles nos punhos, são super fáceis de entender, apesar de parecer ser muito botão.
e temos uma tela enorme de TFT, que na minha opinião é até uma das melhores desse segmento. Então é um enorme painel em TFT com quase 7 polegadas que é a cereja do bolo para gerenciar toda essa tecnologia embarcada na Pan America 1250. Com conectividade via Bluetooth que permite acompanhar o mapa com informações da rota traçada e muito mais informações, o layout visual desse painel é o que mais me chamou a atenção. Ele tem a cara da Harley com as cores preto, laranja e tudo mais, e exibe muita informação de forma fácil de ler e sem parecer um videogame ou um tablet. A gente também tem um ponto bem interessante, que ele tem um certo ajuste, a gente consegue reclinar ele um pouquinho para baixo e um pouquinho para cima. Parece pouca coisa quando a gente vê essa informação na loja, quando o instrutor passa para a gente essa informação, mas pilotando é muita coisa, a gente acaba tirando reflexo de céu, reflexo de posture, uma outra luz que vem incomodar, apenas mudando poucos graus aqui na sua inclinação, e isso ajuda muito, e sem perder a visão de cima da moto. Então um ponto muito positivo, esse painel funciona muito bem tanto de dia quanto de noite, tem controle de brilho, controle de iluminação, dá para deixar no modo automático, tem bastante informação acessível direto nos punhos também. E a gente está falando que é uma Harley bem tecnológica mesmo, sabe por quê? Sabe qual é o ponto que garante que ela é tecnológica? A chave presencial, ou seja, chave que não necessita ir na ignição. É só deixar no bolso, se aproximar da moto, consegue ligar, desligar. Se afastou da moto, ela já deixa a moto totalmente desligada e ninguém consegue mexer na moto. Claro que tem uma chavezinha de contato que é para travar a moto, travou a direção da moto. Mas qualquer controle da moto só funciona com essa chave de presença aqui. Então, garante que a Harley investiu em bastante tecnologia nessa moto. E agora sim, então, vamos falar do coração dessa máquina. Um motor de última geração da Harley, o Revolution Max 1250, que entrega os impressionantes 150 cavalos de potência máxima e praticamente 13 kg de torque. Mas melhor do que ficar falando desse motor é botar ele para rodar. Então vem comigo on-board agora na moto, falando qual é a sensação de arrancada, de aceleração, de fazer curva com essa moto e esse novo motor nessa viagem de mais de 500 km. Então, bora comigo em cima da moto. Bom, galera, então entrando agora na parte on-board, estamos aqui na região de Urubici, entre Urubici e Bom Jardim da Serra, saindo em direção de Urubici para Bom Jardim da Serra. Então, subindo esse pedacinho da parte da serra, que a gente vai falar do motor dela e dessa entrega do Revolution Max, aí como eu estava mostrando para vocês pela parte de fora. Agora a gente está no on-board aqui para sentir. Eu estou no modo on-road, então são 5 modos de pilotagem que pode ser acionado por um botão no punho direito, muito acessível. Ó, vou botar no modo Sport, que é o modo mais divertido, entrega toda a potência e até o ronco dela acaba mudando. Escuta um pouquinho, ó, acaba desempenhando aqui. A gente não tem uma reta boa para eu dar uma acelerada para vocês sentirem o motor roncar, mas o ronco do motor chega a mudar. A aceleração da moto fica muito mais esperta, muito mais divertida, e ela acaba trabalhando até como uma esportiva. São 150 cavalos de potência, como eu falei, 13 kg de torque praticamente, que empurra esses 260 kg, aí mais 258 com o tanque cheio, mais o peso do piloto, com muita facilidade. Ela tem essa suspensão semiativa que identifica o peso do piloto, o peso do garupa, peso de mala, e se equilibra, né? Se calibra com uma precisão para dar o conforto desejado de acordo com o modo de pilotagem. Então, quando a gente acaba botando no modo esporte, a gente deixa ela com a suspensão um pouco mais rígida, um pouco mais firme, digamos assim, para poder controlar. Ó. Sente como o motor dela cresce bem e é muito forte. Olha só, rapidinho ela cresce muito e enche bem a sua força toda. A gente está aqui na serra, indo a caminho da Serra do Rio do Rastro, que é o nosso ride. Já percorremos mais de 400 quilômetros, né? Ali fora da moto eu falei 300 e pouco, mas agora já estamos em 405 quilômetros rodados, 406 quilômetros rodados, e a gente consegue ver todo mundo chegando. E aí a gente também percebe a agilidade que essa moto entrega, ó, tanto para costurar curvas bem acentuadas como a gente tem aqui na serra, também dentro do trânsito. Depois eu vou mostrar o top speed dela, mostrando aí, não top speed, mas uma boa aceleração, digamos assim, dela, né, pra gente sentir como ela se comporta
também dentro do trânsito e no asfalto. Mas olha como o motor desempenha bem no modo esporte. E agora está começando a chover aqui na serra. A gente já pegou sol, já pegou chuva, está variando bastante. Então eu volto daqui a pouquinho com ela para falar um pouquinho mais da experiência de pilotagem, assim que essa chuva der uma aliviada. Mas ó, estou no modo esporte com um simples toque, eu passo pelos off-road, pelo Custom A, pelo Custom B e entro aí no modo Rain, aonde eu vou conseguir sentir, deixar a tração, o controle, a potência, tudo controlado para a chuva, para eu sentir melhor aí, para eu não correr um risco de escorregar e tudo mais, e ir encontrando todos os parceiros de viagem. Então vamos lá e daqui a pouco eu retorno mais um pouquinho on-board na moto. Voltando então on-board aqui na moto, depois de rodar mais um pouco de quilometragem aqui, parar numa pousada da região da Serra, a gente volta então a falar do motor da Panamérica 1250, esse motor em V, que tem um ronco interessante. Mesmo no escapamento original, esse ronco acaba sendo um ronco até meio que suave, mas estando em cima da moto, pilotando e colocando no modo esporte, como eu dei uma acelerada, aí a gente sente um ronco e uma vibração que dá emoção para a moto, que acaba passando essa essência de Harley para um mundo Big Trail. E é interessante isso, porque a gente acaba tendo essa moto ágil, né? Até esguia, até estreita, fina, né? Por uma 1250, e que entrega essa robustez, podemos dizer assim, do seu torque, do seu giro de motor, que dá essa característica Harley, essa vibração primária que eu mencionei, e acaba transferindo isso em forma de emoção de pilotagem. Claro que vai variar de gosto de piloto para piloto, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar muito, mas de uma forma geral esse motor, essa entrega de torque e também os modos de pilotagem estão satisfazendo bastante para esse tipo de rolê, pegando um pouco de on, um pouco de off, pegando chuva aqui na região serrana de Santa Catarina. Tá complicado a gente conseguir captar todas as imagens on-board que eu gostaria, tanto no on, tanto no off também, porque tá chovendo muito, a gente acaba não conseguindo chegar em alguns lugares. A gente pegou a pista fechada já, com desmoronamento total, trancada, depois fizeram a liberação de meia pista para poder passar. Talvez a gente consiga voltar, mas olha a vista sensacional que a gente tem desse raid, do vale aqui da região, da ligação entre Bom Jardim da Serra, Serra do Rio do Rastro e Urubici. Um visual sensacional. A gente vai chegar aqui no mirante da cidade de Urubici, ó. Aqui é a grande parada da galera, onde dá para parar e ver Urubici de cima. Se liga que visual lindo que tem aqui. Agora a gente vai entrar na parte de conforto. A gente já começa falando da posição de pilotagem. Estou aqui basicamente numa posição de pilotagem, a gente consegue ver o ângulo do meu braço, o ângulo da minha perna, e a gente vê que a pedaleira fica numa posição um pouco para frente, mas não muito, o suficiente para dar um conforto, mas também para permitir as aventuras que essa moto promete fazer. E a gente conseguiu fazer algumas. Então a gente tem uma posição de pilotagem relaxada. O guidão a gente pode ajustar ele, botar um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, de acordo com o tamanho dos braços do piloto e também da condução de pilotagem off-road. E aí a gente já chega na parte do assento. A gente vê que ele tem uma boa camada de espuma, ao mesmo tempo ele é bem resistente e bem largo, tanto para o piloto quanto para o garupa. Vale lembrar que todas as Big Trails hoje em dia elas estão vindo com um assento mais estreito na dianteira, mas mesmo assim ela ainda tem uma boa camada de espuma lateral, mais estreito para ter acesso mais fácil da perna ao chão. Ele também pode ser ajustado em 2 níveis, esse assento aqui mesmo, não é um acessório. A gente pega a chave, gira, ele destrava e a gente consegue botar ele no encaixe mais abaixo ou mais acima. Isso ajuda muito para os pilotos de estatura variadas, mais alto ou mais baixo. O conforto também segue para o garupa, uma boa camada de espuma muito resistente que permite um conforto para fazer longas viagens, porque é uma Harley, é voltada para isso, pegar a estrada e rodar bastante. Seguindo na parte de conforto, claro, a gente tem uma boa bolha com uma boa proteção aerodinâmica. Como vocês estão vendo aí nas imagens, ela tem 3 níveis de ajuste, super fácil de fazer com a própria mão esquerda. Não tem nenhum ajuste eletrônico, nenhuma complicação. É só pegar a mão esquerda, puxar um gatilho e botar na segunda posição ou na terceira posição.
Durante a pilotagem, a gente tem uma boa proteção aerodinâmica na parte mais alta, porém, a bolha acaba vibrando um pouco durante a pilotagem. Já na posição mais baixa, a gente tem uma pegada um pouquinho mais esportiva para quando for fazer o modo aventura, né? O modo off-road, a gente precisa de um pouco mais de visão e um pouco menos de proteção na parte da dianteira. Mas é um item de conforto que vale a pena levar em consideração. E o outro item é manoplas aquecidas. Tem um nível desligado, óbvio, e 3 níveis de aquecimento. A gente aqui na serra, da região catarinense, 1.400 metros de altitude, a gente pegou um pouco de chuva e um pouco de frio. Eu coloquei no nível 1, 2 e 3 para sentir. No 3 eu estava sentindo muito calor, a minha mão queimando, porque não estava muito frio, mas mesmo embaixo de chuva no nível 1, deu para sentir um calor bem interessante, passou para a mão. Porém, eu estava com luva que não era para chuva, então o calor passa mais rápido. Já utilizando ela para uma viagem, né, passar para o Chile, por exemplo, ou ir lá para o final da Argentina, descer para a Estrada do Fim do Mundo, a Terra do Fogo, a gente vai pegar muito frio, então a gente vai usar uma luva muito mais grossa. Nesse caso, teria que fazer um teste para sentir a condição, mas tem um bom aquecimento e traz um conforto adicional durante a pilotagem. E agora a gente vai falar um pouco das especificações, começar falando pelo peso dela, que é a grande dúvida da galera. São 258 kg com tanque cheio, e esse tanque tem capacidade para 21,2 litros, o que já deixa um pouquinho mais de peso na dianteira. Mas 258 kg é um peso compatível com a categoria das Big Trail. Já na parte da ergonomia de pilotagem, que a gente está falando do peso, ela se mostra uma moto ágil e uma moto dinâmica, como eu falei na parte on-board, durante a pilotagem. E na parte de freios, ela tem um disco duplo de 320 mm na dianteira e de 280 mm atrás, ambos com pinças da Brembo e o freio com ABS atuante em curva, ajudando então aqueles famosos pilotos freia na curva, facilidade para a pilotagem. Já as rodas são 19 polegadas na frente, 17 atrás, com aro de alumínio e calçadas com pneus de uso misto que desempenham muito bem, tanto no asfalto quanto na terra. Aliás, na terra passou bastante confiança para encarar os mais variados tipos de desafios. Já as suspensões, como eu falei no começo do vídeo, tem aquela tecnologia que baixa, sobe, né, na moto inteira de uma forma geral. Elas são semi-ativas da Shure, invertida na frente com tubos de 47 mm e braço oscilante em alumínio na traseira. Agora, todo esse pacote tem o seu preço, né? E o preço sugerido é na casa dos R$140 mil, tendo um adicional para quando está na loja, o preço final, digamos assim, para o consumidor. Então, um preço um pouquinho mais elevado para a categoria, mas sendo o preço de uma Harley. O cliente dessa moto, ele vai buscar a moto não só pelo preço, o preço não vai ser o fator decisivo. É um cliente que busca um conjunto de benefícios, de variáveis, que fazem combinar talvez o preço um pouco mais elevado para entregar um pouco mais de estilo, um pouco mais de conceito, ou para outros que estão saindo, né, segundo as informações que eu peguei com o pessoal das concessionárias da Harley, que estão saindo de outras marcas e entrando para a Harley, para essa Big Trail aqui, ou seja, a galera da Big Trail que está saindo de outras Big Trails para vir para ela. Até esse comércio acaba sendo não de clientes que andam nas customs e estradeiras da Harley e vão para a Big Trail, mas estão sendo clientes de outras marcas chegando. Então, está trazendo novos clientes para a Harley. Então, é uma questão de variáveis, combinações de variáveis que vão fazer esse cliente decidir se essa é a melhor opção. Eu gostei bastante de pilotar essa moto, porém, o meu ride ainda não terminou. Eu vou rodar muito mais, então continue acompanhando aí nas redes sociais tudo que está rolando aí, toda essa viagem, todo esse passeio que a gente está fazendo com a Pan America 1250, a Big Trail da Harley Davidson. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários, o que achou dessa moto. Será que ela vai ser a virada de página para a Harley? Será que não? Será que ela está ganhando o mercado aí das outras marcas, das suas principais concorrentes, como Tiger, BMW, até mesmo de uma Africa Twin, da Honda? Bom, vamos descobrir com o tempo. Porém, essa moto realmente acaba passando uma impressão melhor quando a gente anda com ela. Eu já tinha visto ela por vídeo, feito conteúdo e tudo mais, já tinha andado com ela em pista, mas andando com ela no dia a dia, dentro da cidade, nas estradas, serras e tudo mais, a gente acaba mudando o conceito sobre ela. Mas eu quero saber a sua opinião. O que achou então da Pan America 1250? Diz aí pra gente nos comentários, não esquece de se inscrever no canal Motorrede. E era isso. Valeu, galera!